Olá, povo das artes, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma pintura com lápis de cor? Dessa vez eu trago para vocês o vídeo com o tutorial da pintura de uma rama de pêssegos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Estão prontos? Então, mãos à obra! Bom, então eu estou iniciando a primeira camada do pêssego, né? Nós temos aí um ramo de pêssegos, né? Uma rama de pêssegos. E eu estou iniciando a primeira camada do pêssego com o lápis 106 Light Chrome Yellow, tá? A primeira camada dele, eu vou aproximar o desenho para vocês observarem, porque tanto o desenho, né, quanto a cor amarelo são cores difíceis de se enxergar. O amarelo é difícil de se enxergar e o desenho a gente meio que apaga para não ficar aí transparecendo, né, na hora que você faz a sua arte. Então, a primeira camada eu tô utilizando o amarelo. Então, a gente tá pintando uma rama de pêssegos. O pêssego, ele é aí o amarelo, avermelhadinho, verdinho, rosinha, são essas cores que vão se fundindo, se misturando aí. A gente tem que ter um olhar atento para a natureza, né? E essas cores são são cores análogas, são cores vizinhas no círculo cromático. Essas cores vizinhas, essas cores análogas, né? Elas são cores que trazem uma suavidade, uma harmonia, né? Tanto o amarelo como o vermelho são também cores quentes, então a gente pode ficar atento e observar, né, o que a natureza quer mostrar pra gente, né? É uma fruta e para ela ser desejada, né, ela tem que ser atraente para os nossos olhos, tá? Então, eu tô fazendo aí a primeira camada com esse amarelo. E eu vou reproduzir isso em todos os pêssegos. Nós temos 4 pêssegos, né? Um pêssego aqui, outro aqui, outro aqui e outro atrás, tá? São 4 pêssegos. E quando eu me aproximo da área que tem o desenho e ainda a marca do lápis, eu venho, apago esse desenho, tá? Depois eu vou com o lápis e pinto lá no limite, tá? Porque eu não quero passar o lápis por cima do lápis, do desenho, né? E se eu passar ele por cima, ele vai ficar preso aí dentro da obra e vai ficar aparecendo o lápis, tá? Então, eu venho sempre aqui, ó, apago o lápis, tá? Depois volto com o lápis de cor, o amarelo, e pinto. Então, é isso que eu vou fazer em todos os pêssegos, tá? E no caso aqui, o amarelo, ele é interessante para mim, né? Porque ele ilumina o desenho, a pintura. Já vir aí pintando também os limites. Agora vamos pro outro pêssego. Então, pintando suavemente, eu faço movimentos circulares aqui, né, redondinhos, e vou fazendo a minha primeira camada com amarelo, tá? Então, eu tô utilizando
o 106 Light Yellow Chrome. Então, nós temos aí a primeira camada, né? Com o lápis amarelo 106, que é o Light Chrome Yellow, tá? Primeira camada do pêssego. Agora, vamos dar sequência. Bom, agora nós vamos trabalhar aí algumas regiões, né? Com essa cor aqui, que é o Light Cadmium Red 117. Light Cadmium Red 117. E vamos trabalhar apenas algumas partes do pêssego com essa cor aí, tá? Trabalhar essa região aqui, que vai ser depois ainda mais escurecida, tá? Bem levinho também, tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Vamos dizer assim, uma outra camada, uma segunda camada, tá?
Bom, a gente vai dar outras camadas ainda nos pêssegos, mas como eu gosto de dar uma vida primeiro, eu quero dar uma vida primeiro nessa pintura, eu vou já dar um fundo amarelo, que é o amarelo Light Yellow Glaze 104. Light Yellow Glaze 104. Nas folhagens, tá? Então, eu vou dar um fundo com esse amarelo nas folhagens e depois eu vou vir com o verde. Então, primeiro eu vou dar o fundo amarelo. Quanto mais a gente conseguir inclinar o lápis e ir girando a cada fase, a cada área pintada, a gente vai economizar mais esse lápis. A gente vai gastar ele nas laterais, tá? E aí, então, você acaba economizando de não precisar ficar a todo momento apontando, tá? Então, isso é uma técnica muito utilizada quando a gente vai fazer essa primeira camada, que é uma camada mais leve, tá? E agora eu vou dar esse fundo na lateral de todas as folhas. Porém, uma coisa que eu quero fazer também é fazer um contorno, né? Aí, no caso, já ir demarcando algumas áreas dessa folha. Então, eu vou aqui, ó, com o lápis Meigrin 170, tá? E vou fazer o contorno. Os contornos para que eu possa já ir delimitando e encontrando esse desenho, tá? Então, pode ser com esse Meigrin. Então, eu vou vir aqui, olha, e vou pintar esse contorno. Bem leve, tá? Porque, principalmente essa folha aqui de cima, né? Que é a folha que vai estar iluminada. É só para eu ter aí, né? O meu limite da folhagem, tá? Eu tô quase nem encostando o lápis, tá, gente? Eu vou aí apagando o lápis preto. E dando essa cor verde aí, para eu ter o meu limite definido aí, tá? Para poder pintar. Mesma coisa eu vou fazer com as outras folhagens, tá? Quando eu vier com verde, aí eu vou pintar. E aí, eu vou fazer o que seria respeitar o quê? Esse risquinho que seria aqui, ó, daqui a aqui, tá? Essa marcação que tem aí no talo, né? Do talo até a ponta da folha, tá? E também alguns compartimentos que vão fazer esse movimento aqui. Então vamos supor, eu pinto uma região, tá? E aí eu respeito uma outra divisória aí, que seria essas que partem desse talo central, tá? Então, seria assim, ó. Então, tô fazendo essa folhagem, essa folha. E depois eu vou reproduzir isso nas outras folhas, tá? Isso eu tô fazendo para quê? Porque eu quero, antes de partir para as outras camadas dos pêssegos, eu quero já ter
vamos dizer, uma visão do que vai ser o todo da arte, sem ter feito as outras camadas, tá? Então aí eu já vou tendo uma visão do que vai acontecer. Estão gostando? Se vocês estão gostando, né? Curte o vídeo, deixa seu like aí para fortalecer o nosso canal, para nos ajudar, nos incentivar, né? Que a gente venha aí trazendo mais material, mais vídeos, né? Porque uma das coisas que incentivam a gente fazer outros vídeos é você ter uma boa resposta naqueles que você já postou, né? Para a pessoa não desanimar e falar, não, o pessoal gosta, eu vou continuar postando, fazendo vídeos aqui, porque o pessoal gosta, tá bom? Então, vai lá, curte o vídeo, se inscreva no canal, porque o número de inscritos é importante pra gente também incentiva, né? Quando a gente tá próximo da demarcação, né? Que a gente vai ter que tomar cuidado para não sair fora do desenho, aí a gente é obrigado a pegar mais próximo da ponta do lápis, né, da mina, e para poder controlar mais, né, uma questão de precisão. Então, agora, terminadas as folhas, né? Essa primeira fase da pintura, né? Que a gente colocou aí uma, duas camadinhas. Agora a gente vai vir com as camadas que já vão ser as definitivas, né? Então, eu só gostaria de falar assim, olha, aqui eu já, quando fui fazendo as folhas e onde eu tive sobreposições, eu já escureci, tá? Então, mesmo sendo as iniciais, as camadas iniciais, nos pontos onde eu tenho sobreposições, eu já fui fazendo um escurecimento, quer dizer, eu pintei um pouco mais aí, né? Eu coloquei um pouquinho mais de camadas do lápis, do lápis de cor, da cera do lápis, né? Também, aqui, olha, nessa região, aqui embaixo, eu coloquei bastante em forma de linhas, né? Em forma de linhas, porque você fazendo determinadas formas de pintura, nesse caso aqui, eu acabei dando o volume, né? Então, às vezes você faz uma pintura pura e simplesmente, então você não dá o volume, tá? Então, o sombreamento, as linhas, né? As linhas curvas, elas colaboram com o volume, tá? Então, eu trabalhei
com volume em algumas regiões, utilizando algumas linhas, né? Aqui também trabalhei algumas linhas. Nessa aqui mais ainda para indicar aqui o fundo, né, do pêssego, né? Então, agora nós vamos entrar com as camadas definitivas. Então, eu vou fazer aí uma folha e vou fazer um pêssego, que é para vocês entenderem como que vai ficar agora, tá bom? Então, vamos lá. A folha, nós utilizaremos 2 lápis, né? Que será um que a gente já vem usando, que é o Light Yellow Glaze 104, onde eu vou repassar essas linhas, tá? Então, eu vou repassar essas linhas, certo? Vou repassar essas linhas mais claras. E depois eu vou vir com o lápis 266 Permanent Green e vou pintar as folhas novamente com esse verde, tá? Então, eu vou sobrepor aí essas camadas, né? E eu quero que vocês observem, e aí depois a gente vai reproduzir, eu vou reproduzir nas outras folhas. Agora, eu vou vir com o 266, né, o Permanent Green, e vou escurecer a folha. Então, eu vou vir com uma camada sobre ela. Eu tô pintando levemente e eu vou dar mais destaque na divisa com esses pontinhos aí mais claros, tá? Então, além de pintar, quando eu preencho todo, depois eu venho assim, olha, com uns risquinhos apenas. Aqui, vou fazer uma região muito pequena aqui, ó, tem que ser com uma ponta bem fininha, tá? Quando eu falo a questão de confiar no processo, é que às vezes a gente se sente insegura, a gente fala assim, ah, nossa, mas isso aí não tá ficando bom. Mas a gente vai de tempo, de camada em camada, a gente vai aperfeiçoando. E também quando a gente acaba, né? Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente fala assim, bom, agora eu acabei. Aí você vem e vai dar o talento, né, que eu falo. Você vem arrumando as coisas que você acha que precisa um pouquinho mais, uma camada a mais, uma correçãozinha no formato, tá? Então, depois a gente ainda vai vir dando talento, tá bom?
Agora, por exemplo, essa parte aqui de baixo, olha, a gente vai pintar ela vai ficar no mesmo tom, mas depois aí eu venho e vou escurecer para fazer uma sombra, tá? Provavelmente com o Pine Grey, eu ainda preciso testar aí, ver como que vai ficar. Mas mesmo assim, olha, eu vou dar uma reforçada, porque senão a gente pode acabar se perdendo nessa divisória das folhinhas aqui, tá? Então, aqui, ó, nessa região eu demarco mais, tá? Que é para depois eu me encontrar onde que eu vou colocar mais sombra, se vai precisar mesmo do Pine Grey, né? Porque às vezes você pode fazer só um sombreamento só escurecendo mais com a própria tonalidade, né? Ou você pode também, dependendo da sombra que você quer, você pode colocar, escurecer com ou Pine Grey, ou um cinza, né? Ou você usar a cor complementar, né? Você vir aqui, por exemplo, com do verde, né? Você pode usar um roxinho, né? Um roxo, um azulado, ou mesmo vermelho, tá, gente? Você pode escurecer esse verde, né? Se você observar, né? Se você observar num círculo cromático, né? A cor oposta ao verde é o vermelho. Mas aí quando você vai clareando o verde, ele vai indo para o roxo, né? Então você pode escurecer esse verde aqui jogando um vermelho. Ou, né, você pode escurecer jogando um roxo, ou também você pode escurecer usando um cinza, tá? Um Pine Grey. Porque essa região, ó, ela vai ficar mais escura em relação... Primeiro, que a folha está dobrada sobre ela. E segundo, que ela está também aí, ó, saindo por trás do pêssego, né? Bom, então é isso que nós vamos fazer em todas as folhas. Eu vou dar esse primeiro passo o amarelo, né? Fortalecendo aí, saturando um pouco o papel para não pegar mais verde nele. E depois eu venho com esse verde, o Permanent Green, e vou dar essa outra camada no verde, tá bom? Agora nós vamos fazer um pêssego, né? Para ver como que vai ficar o pêssego também com as outras camadas. Então, nós vamos usar as seguintes cores, tá? Para dar as outras camadas do pêssego, nós vamos usar o amarelo, que é o Cadmium Yellow 107. Nós vamos usar, em algumas regiões que ele tem que ficar um pouco esverdeado, nós vamos usar o Cadmium Yellow Lemon 205. Vamos fortalecer esse vermelho aí que a gente tinha passado anteriormente, né? E agora nós vamos fortalecer esse vermelho com o Scarlet Red 118. E algumas regiões nós vamos escurecer com o Dark Red 225, tá? Escurecer com esse vermelho um pouco mais forte. Então, eu vou começar com o amarelo, tá? Vamos usar esse pêssego mesmo, né? Deixa eu ver. Aqui tem mais... Bom, ele tem umas variações de verde. Bom, eu acho que dá pra ser ele, tá? Então, a gente vai começar passando o amarelo. Pode ser levemente, tá? Porque ele é um tom de amarelo mais escuro do que nós temos aí anteriormente, tá? Gente, essa folha aqui, ela não vai ser assim, tá? Ela tá um pouco
já perdendo o verde dela. Depois eu faço ela separado com vocês também, tá bom? Essa folhinha só aqui, ó, que eu vou dar uma diferenciada nela, tá? As outras, as demais todas vão ser esse mesmo verde, esse mesmo processo que nós fizemos. Então, observe como agora esse amarelo é mais o tom do amarelo do pêssego, tá? De um pêssego maduro, né? Nessa região que eu quero escurecer mais o vermelho, que é mais para essa região aqui, eu vou passar o amarelo, mas já não tô mais me preocupando tanto em cobrir, tá? Tudo com o amarelo, tá? Que eu ainda vou ter camadas de vermelho aí, então não tô nem preocupada de deixar totalmente coberta. Nessas regiões aqui que ele é mais o amarelo, aí eu vou enriquecer mais com o amarelo, fazer mais fechadinho, mais preocupada em cobrir mais, tá bom? Nessa região aqui, eu só quero dar esse tom de amarelo para o fundo. Então, olha, nessa região aqui eu já vou me preocupar mais. Também, não tanto, porque eu vou jogar aquele amarelo lemon esverdeado também. Então, não precisa apertar o lápis, tá? Então, você satura e aí não pega mais. Também a gente tem que pensar assim, depois você pode vir aqui e dar mais uma camada, né? Nessas regiões que você fala assim, ah, mas aí eu queria mais amarelo. Pode vir e insistir, tá? Um pouquinho mais, para cobrir mais. Ó, essa região aqui vai vir um pouco do vermelho, então eu já faço mais leve. Primeiro, eu vou trabalhar com o Scarlet Red 118, tá? Eu vou dar uma reforçada, pintando levemente, tá? Toda essa região que eu já trabalhei. Aqui tô trabalhando com, puxando, né, alguns fios. Agora aqui com movimentos redondinhos, querendo cobrir, mais leve. Então, ele vai, se eu faço leve, ele vai ali deixar alguns pontos mais amarelados, tá? Também nessa região aqui, olha, onde eu tenho uma parte mais funda no pêssego, essa parte do lado de lá eu deixo mais escura, tá? Então, eu insisto mais, né, em pintá-la. Agora aqui eu quero deixar uma faixa mais clara, então eu venho pintando muito levinho, né, para deixar esse tom avermelhado, porém mais claro que o lado de lá. Então aqui depois a gente pode vir como? Pintando com amarelo mais um pouquinho, tá? Tudo para cobrir mais os pontinhos brancos. Mas eu quero que fique um vermelho mais claro nessa parte aqui.
E nós temos aí ainda um tom de vermelho mais escuro para trazer também. Então, aos poucos a gente vai alcançando aí o resultado que a gente quer. Aí eu observo, eu gosto de colocar também alguns pontos mais escuros, porque o pêssego, ele vai... É aquilo que eu falei pra vocês, eu não curto uma cor só. Eu quero que tenha... Eu quero que tenha coisas que, ao meu ver, são partes, coisas que acontecem mesmo na natureza, tá? Principalmente nas frutas, né? Agora nós vamos usar o amarelo Cadmium Yellow Lemon 205, tá? Onde eu vou dar aí uma pequena esverdeada nesse amarelo, tá? Quero que ele fique um pouco esverdeado. Então, esse amarelo, ele é um amarelo com pouca, muito pouca pigmentação verde. Agora eu já posso vir cobrindo bem, tá? Cobrindo bem, então eu vou fazer os movimentos redondos e pequenos, porque aí eu, fazendo os movimentos redondos e pequenos, eu garanto mais a cobertura dos pontos brancos. Vou trazer esse verde aqui, já aqui eu começo a deixar mais leve a mão, porque aqui ele vai se fundir aí com o vermelho e com o outro amarelo, tá? O outro amarelo, que é o amarelo do amadurecer, né? Então, o que que acontece? Esse amarelo vem se fundindo com o outro amarelo aqui, com o amarelo esverdeado, tá?
Agora nós vamos trabalhar um pouco esse vermelho um pouquinho mais escuro. E ele vai aparecer só em alguns pontos, vamos dizer aqui, ó, nessa região, onde ele tá mais, vamos dizer, mais maduro. Então, eu vou trabalhar com essas linhas apenas, tá? Também. Também seguindo o mesmo movimento que as linhas que eu já trabalhei aí, tá? Vou trabalhar esse pouquinho mais escuro aqui, só um pouquinho. Vamos fazer uns fiozinhos por aqui também. E está pronto o nosso pêssego. A gente pode vir ainda aqui, ó, com o amarelo e cobrir um pouquinho mais essa região com esse amarelo. Ou também, se você quiser, pode cobrir também com vermelho para ficar mais avermelhado. Tá? Levinho, levinho, a gente vai, de pouco em pouco, a gente vai cobrindo essas regiões que ficaram mais brancas. Você pode pintar isso com o vermelho ou com o amarelo, tá? Se você quer ele mais amareladinho. Ou se você quer ele mais avermelhadinho. Tá aí o nosso pêssego. Agora nós vamos reproduzir, né, esse mesmo trabalho, essa mesma forma de trabalho, também vamos reproduzir nos outros.
Bom, pessoal, aqui esses pêssegos e essas folhas, eu queria dizer para vocês que eu utilizei do lápis 171 Light Green e passei nessa área que tinha ficado mais amarelada aqui, olha, tá? Dessas nervuras, né? Para ficar um pouquinho mais próximo do verde e não tão amarelo. Então, por exemplo, aqui, olha, tá bem amarelo. Então, eu venho e jogo o light green e tiro um pouco essa região tão amareladinha, tá bom? Para ficar mais próximo, eu quero esse amareladinho por baixo, que é para ficar mais iluminado, tá? Se eu passasse só esse verde aqui, ele não se destacava tanto em relação à folha, tá? Então, olha, eu vim passando por cima desse amarelinho, o light green, tá? Até tô insistindo aqui em alguns que eu realmente tinha deixado mais, ó, tá vendo esse aqui, ó? Então, você vem e cobre um pouquinho mais essa parte amareladinha da folha, tá? Então, a gente coberto essa parte amareladinha, eu vou vir com o Earth Green, né? Então, a gente vem com o Earth Green para fazer as sombras, ele é mais escuro. Então, por exemplo, essa folha aqui, ela tá dobrada. Então, essa região aqui de baixo, eu quero escurecer ela, tá? Então, eu venho e vou passar por cima da folha toda, tá? Passei por cima da folha, aí eu venho na região onde ela divide, nessa região aqui, ó, e vou escurecendo mais. Então, aqui eu vou colocar mais força no lápis para escurecer, para ele predominar aqui essa região mais sombreada da folha, tá bom? Então, observem aí, ó, o que foi feito. Depois você vem trazendo um degradê para fora, e aí nós temos essa folha que tá dobrada, então essa parte está mais escura. Que mais? Nós temos mais folhas aí que a gente precisa pôr essa sombra. Ainda falta os talos e essa folha aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, aqui nos pêssegos, o que eu fiz nos pêssegos? Nos pêssegos, eu usei esse lápis, o Light Green 171, e fiz a sombra dessa folha aqui, olha, verde, tá? Esverdeando aqui, ó. A mesma coisa aqui, olha. Aqui, olha. Né? Essas folhas batem um pouquinho aqui. Bem leve, só pra... Aí ficou um pouquinho mais esverdeado que onde eu usei o lemon, tá? Yellow lemon. Então, olha só. A folha reflete um pouquinho do verde aqui.
Aqui também eu usei uma sombra mais esverdeadinha, tá vendo? Tá bom? Já nessa daqui, eu escureci mais com esse lápis, o 225, o Dark Red, que eu usei para fazer essas áreas mais escuras, né? Essas linhas mais escuras. Então, aqui eu trabalhei mais ele, olha, tá vendo? Fazendo o formato da folha, pode ver que ele vem daqui até aqui assim, olha. Fazendo mais ou menos o formato da folha e ele vai se dissipando. Então, eu vou fazendo aí um degradê, se dissipando. Então, ela ficou mais forte aqui com a folha, tá? Nessa região, né? Ó, aqui nessa região todinha aqui ficou mais forte. E até aqui porque, tipo, o sol bateu ali e estendeu a sombra. Também nós vamos fazer uma sombra aí esverdeada nessa daqui, olha, tá? Então, vocês podem perceber que, na verdade, eu já trabalhei um pouquinho aqui, ó, com o light green. Vem e trabalha um pouco esverdeando. Porque acontece que essa arte, ela é uma arte muito iluminada, né? Vamos dizer que tá a pleno sol aí, né? E aí, às vezes, a sombra, ela vai refletir a cor, né? A cor que tá ali influenciando no ambiente, tá bom? Então, vocês observarem aí, é isso que tá acontecendo. Aqui ficou esverdeado, aqui ficou esverdeado, aqui ficou esverdeado, aqui ficou esverdeado. Aqui eu coloquei uns tons esverdeados também, tá? Essa folha também vou escurecer todinha como eu escureci essa, tá? Nessa região aqui, então eu vou escurecer essa também. E agora eu quero trabalhar com vocês essa folha que eu falei que eu ia deixar pro final, que é essa aqui, olha. Essa folha eu vou querer dizer que ela tá já meio que partindo, morrendo, né? E aí eu vou utilizar, eu já passei aqui o May Green, né? O amarelo, primeiro eu passei o Light Yellow Glaze 104, né? Aí depois eu vim com o May Green, o 170, né? E agora eu vou passar levemente esse vermelho, né? O Light Cadmium Red. E depois eu vou passar esse 183, o Light Yellow Ocre. Para eu dar esse aspecto meio que essa folha está morrendo, está secando, tá? Então, eu vou passar primeiro um pouco do vermelho, tá? Nela. Primeiro eu vou passar um pouco do vermelho nela, para ela ter ali uns tons avermelhados, tá? E depois eu vou vir com o Light Yellow Ocre 183. Então, eu vim primeiro com o lápis 117 Light Cadmium Red e agora eu venho com o Light Yellow Ocre. E vou pintar essa folha. Porque eu quero dar um aspecto de folha já meio que partindo, secando, né? Pode usar um pouquinho mais de força, tá? Que já tá finalizando o tom dela, então pode usar um pouquinho mais de força. Mas não sei se vocês observaram no desenho que aqui ela tá dobrada, né? Olha, ela tem uma dobra aqui, ó. Tá vendo? Porque elas vão murchando, elas vão se contraindo, né? E aí, nessa região aqui, eu vou passar o ocre levemente, tá? Mais leve o ocre aqui.
E aí depois eu vou escurecer um pouco mais, tá? Por ser uma área de sombra. Então aqui eu vou pegar uma cor mais escura, que é o Burnet Ocre 187, tá? Então aqui, ó, nessa região aqui, ó, ela tem uma dobra, tá? E aí a parte interna eu vou escurecer com o Burnet, tá? Então, vamos dizer que é uma folha aí seca, já no processo de que tá enrugando, que tá encolhendo, né? Então, ela tem essa dobra e essa região fica mais escura porque já é a parte interna, certo? Vou insistir porque eu quero que fique bem cobertinho aí os... Também, aqui atrás, vamos dizer que aqui atrás tem uma folha verde. Então, eu vou passar um verde aí, ó. Só que eu vou vir também com o verde escuro, aquele da sombra, né? O mais escuro. Que eu usei, que é o Earth Green, né? Que é o 172. E vou pintar essa folha que tá lá atrás de mais escuro. Tá? Onde nós temos mais talinhos, vamos vir com o ocre, né? Mais galhos. Vamos vir com o Burnet nas laterais. As bordas, né? Esse aqui vamos trabalhar toda para diferenciar. Estão gostando? Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, né? Se inscrever no canal para estar a par e estar acompanhando os vídeos que eu vou postar, né? Os que eu tenho aí também no canal. Dá uma olhadinha lá, ver se tem algum que você gosta, tá? Pode ativar o sininho se você gosta de estar acompanhando todas as pinturas, né? Que vocês
Persistam, tentam aí pintar, persistam. Pintura é paciência. O desenho e a pintura são artes que a gente vai com o tempo melhorando, à medida que a gente vai fazendo mais e mais, a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo técnicas novas, né? E aí a gente vai melhorando e cada vez que faz um desenho você vai obtendo resultados melhores. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte o canal, curte o vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima obra. Tchau!